Talvez você tenha chegado a essa oração porque existe alguma coisa acontecendo na sua vida que você já não sabe mais como resolver. Pode ser uma situação que se prolongou mais do que você esperava, uma porta que parece que não abre de jeito nenhum, uma resposta que ainda não chegou ou um problema que tem tirado a sua paz todos os dias. E talvez por fora você continue fazendo o que precisa fazer, conversando com as pessoas, trabalhando, cuidando da sua família, seguindo sua rotina, mas por dentro existe uma preocupação que não vai embora. Se for assim, fique comigo por alguns minutos. Não porque eu posso prometer que tudo vai mudar imediatamente, mas porque nós podemos colocar diante de Deus aquilo que está pesado demais para você carregar sozinho. O Salmo 70 é uma oração de alguém que precisava de socorro. O rei Davi não tenta esconder a urgência que existe dentro dele. Ele pede a Deus que se apresse em ajudá-lo, porque havia uma situação que estava além das suas forças. E talvez seja exatamente isso que você precisa dizer hoje. Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu não estou conseguindo resolver essa situação sozinho. Não existe vergonha em reconhecer isso. Na verdade, muitas vezes o primeiro passo para descansar é parar de fingir que conseguimos controlar tudo ao nosso redor. Eu não sei exatamente qual é a situação que trouxe você até aqui, mas Deus com certeza sabe. Ele conhece aquela preocupação que você guarda e quase não comenta com ninguém. Conhece a conversa que você está esperando, a decisão que precisa tomar, a conta que está preocupando você, o problema dentro de casa ou aquela situação que parece não ter uma saída. E existe uma coisa importante. Você não precisa chegar diante de Deus com palavras bonitas. Você pode chegar do jeito que está, seja com medo, cansado, confuso, sem saber o que fazer, sem direção. Deus não precisa que você esconda aquilo que está acontecendo no seu coração. Talvez você tenha passado os últimos dias tentando encontrar uma saída, uma solução. Pensou muito, talvez conversou com algumas pessoas, talvez procurou alternativas, deve ter feito planos e depois percebeu que algumas coisas simplesmente não dependem de você. E é justamente nesse ponto que a fé começa a nos ensinar algo que nem sempre é fácil. Confiar não significa saber como tudo vai terminar. Confiar significa continuar colocando a situação nas mãos de Deus, mesmo sem enxergar ainda o caminho inteiro. O Salmo 70 começa com um pedido muito simples e muito humano. Davi pede socorro a Deus e pede que ele se apresse em ajudá-lo. Isso nos mostra que podemos falar com o Senhor sobre aquilo que está nos apertando agora. Não precisamos esperar ficar fortes para orar. Podemos orar justamente porque estamos fracos. Podemos procurar Deus justamente porque chegamos ao nosso limite. E talvez hoje você esteja nesse limite. Talvez esteja dizendo para si mesmo que precisa ser forte por causa dos seus filhos, por causa da sua família, do seu trabalho, ou talvez das pessoas que dependem de você. Só que ninguém consegue ser forte o tempo inteiro. Existem dias em que o coração simplesmente pede um descanso. Existem momentos em que a gente precisa parar e dizer: Pai, eu não sei mais o que fazer, me ajuda. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos parar por alguns minutos e colocar diante de Deus aquilo que você trouxe para esta oração. Não precisa tentar organizar tudo na sua cabeça, não. Apenas fique aqui e ore comigo. Se puder, respire fundo e permita que por alguns instantes a sua oração esteja voltada para Deus. Pai, eu me coloco na tua presença neste momento, junto com cada pessoa que está fazendo essa oração agora. Tu conheces cada coração que está ouvindo essas palavras, conhece a história que ninguém mais conhece. Sabes o que aconteceu antes dessa oração começar e também sabe aquilo que essa pessoa está enfrentando nesse exato momento.
Senhor, algumas pessoas chegaram aqui cansadas de tentar encontrar soluções. Outras estão esperando uma resposta que parece demorar demais. Há pessoas preocupadas com a família, com o trabalho, se vai ter dinheiro, com decisões importantes ou com situações que não conseguem mais controlar. E eu te peço, Senhor, que olhe para cada uma delas nesse momento com misericórdia e cuidado. Pai, assim como Davi clamou por socorro no Salmo 70, nós também clamamos agora. Nós precisamos de Ti. Existem situações que ultrapassam aquilo que conseguimos resolver com nossas próprias forças. E hoje nós reconhecemos isso diante de Ti. Eu não quero continuar carregando sozinho aquilo que está pesado demais para mim. Por isso eu entrego nas Tuas mãos aquilo que tem tirado a minha paz. Senhor, Tu sabes exatamente o que cada pessoa precisa. Se existe uma porta que precisa ser aberta, mostre o caminho agora. Se existe uma porta que não deve ser atravessada, dá sabedoria para aceitar e seguir para outra direção. Se existe uma decisão importante pela frente, Senhor, não permita que o medo escolha por nós. Coloca clareza na nossa mente e tranquilidade no nosso coração, para que possamos agir com sabedoria. Pai, eu também te peço que cuide daquilo que não está mais no nosso alcance. Existem coisas que nós não conseguimos mudar, pessoas que não conseguimos controlar e acontecimentos que não conseguimos prever. Nos ajuda a entender a diferença entre aquilo que precisamos fazer e aquilo que simplesmente precisamos entregar nas Tuas mãos. Tira do nosso coração essa necessidade de resolver tudo imediatamente. Nos ensine a confiar no Teu tempo sem deixar de fazer a nossa parte. Nos dê equilíbrio para continuar caminhando enquanto esperamos uma resposta. Senhor, se alguém está enfrentando uma dificuldade financeira, falta de dinheiro, traz direção e abre oportunidades honestas para que essa pessoa consiga reorganizar a sua vida. Dá sabedoria para lidar com cada recurso e força para não perder a esperança por causa das circunstâncias atuais. Se existe alguém preocupado com a própria família, visita esse lar agora, Senhor. Traz diálogo onde existe distância. Aproxima aqueles que estão se afastando e ajuda essa pessoa a saber como agir sem tomar decisões movidas apenas pela ansiedade. Se alguém está enfrentando uma situação no trabalho, uma dificuldade, uma porta fechada ou uma incerteza sobre o seu futuro na empresa, dá tranquilidade para que ela possa continuar. Que essa pessoa não se sinta abandonada simplesmente porque ainda não encontrou uma resposta. E Pai, olha também para quem está vivendo uma luta que ninguém percebe. Há pessoas que continuam sorrindo, continuam trabalhando e dizendo que está tudo bem, mas por dentro estão cansadas. Talvez ninguém saiba o quanto elas têm chorado em silêncio, mas o Senhor sabe, e eu te peço que essas pessoas sintam hoje o teu cuidado de uma maneira real e profunda. Coloca a paz dentro do nosso coração, Senhor, não uma paz baseada na certeza de que tudo vai acontecer exatamente como queremos, mas uma paz que permanece mesmo quando ainda existem perguntas sem respostas. Nos ajude a lembrar que a nossa vida não está nas mãos do acaso. Nós podemos não entender o caminho, mas podemos confiar completamente, inteiramente em Ti, Senhor. Perdoa também os momentos em que deixamos a preocupação ocupar um espaço maior do que a nossa confiança. Perdoa as vezes em que tentamos controlar aquilo que deveríamos ter colocado nas Tuas mãos. E ensina novamente o Teu Filho a entregar os problemas nas Tuas mãos. Pai, talvez eu ainda não saiba como essa situação vai terminar. Talvez eu ainda não consiga enxergar uma solução. Talvez algumas circunstâncias continuem exatamente como estão depois dessa oração. Mas existe uma decisão que eu posso tomar agora. Eu não quero mais enfrentar tudo isso sozinho. Eu entrego a Ti aquilo que eu não consigo resolver.
Entrego o que me preocupa, entrego tudo aquilo que tem me assustado, entrego aquilo que eu não consigo mais mudar e peço, Senhor, me dê forças para cuidar daquilo que está ao meu alcance, sem perder a paz por causa do que está além dele. Senhor, se o milagre que essa pessoa está esperando acontecer de uma maneira que nós ainda não conseguimos imaginar, prepara este caminho. E enquanto esse caminho não se revela, sustenta o coração do seu filho, da sua filha agora. Não permita que a demora faça essa pessoa acreditar que foi esquecida ou abandonada. Que a esperança volte a ocupar espaço onde o medo havia tomado conta. Que a tranquilidade comece a entrar pouco a pouco onde havia tanta preocupação. E que essa pessoa consiga terminar essa oração sabendo que pode continuar o dia sem carregar tudo sozinha. Pai, nós confiamos em Ti, não porque entendemos tudo, mas porque sabemos que podemos colocar a nossa vida nas Tuas mãos. Cuida de nós durante a noite, durante o dia, guarda a nossa mente, as nossas decisões, a nossa casa, nos dê sabedoria para o próximo passo e coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. E acima de tudo, Senhor, não permita que uma dificuldade momentânea defina a nossa esperança. Que nós consigamos olhar além do problema e lembrar que ainda existe um Deus que está acima de todas as coisas em quem nós podemos confiar. Eu termino essa oração entregando novamente tudo aquilo que trouxe até aqui. O pedido que ninguém conhece, a preocupação que você tem repetido em silêncio, a situação que parece não ter solução e até aquilo que você já cansou de explicar. Coloque tudo agora nas mãos de Deus. Pai, recebe cada uma dessas vidas, sustenta quem está cansado, fortalece quem está quase desistindo e traz direção para quem não sabe qual caminho seguir. Que a pessoa que está ouvindo essa oração consiga descansar o coração e dar o próximo passo com mais confiança. Nós não sabemos o que o amanhã vai trazer, mas sabemos a quem podemos entregar o amanhã. Em nome de Jesus eu faço essa oração. Amém. Agora, antes de seguir com o seu dia, fique apenas mais alguns segundos em silêncio e se lembre daquilo que você acabou de entregar a Deus. Não pegue de volta imediatamente aquilo que acabou de colocar nas mãos do Pai. Continue fazendo a sua parte. Continue buscando sabedoria e continue caminhando, mas permita que o seu coração descanse um pouco mais. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários uma palavra que representa aquilo que você está entregando a Deus hoje. Pode ser simplesmente eu confio. E se você conhece alguém que está passando por uma situação difícil, compartilhe essa oração com essa pessoa. Às vezes uma palavra de esperança chega exatamente no momento em que estava precisando. E se você deseja continuar tendo momentos de oração assim todos os dias, se inscreva no nosso canal e permaneça conosco nas próximas orações. Que Deus cuide de você, da sua casa e de tudo aquilo que você colocou diante dele hoje. E que você siga em paz, sabendo que não precisa carregar sozinho aquilo que pode entregar nas mãos de Deus.